Olá, aqui é Maurício Cano para Japonês Criativo e aqui nesse vídeo para o YouTube eu procuro dar um pouco mais de detalhes sobre o dia de Showa, tá? Que no caso é o 29 de abril de hoje, né? E esse Showa, o que que é? É o nome que ficou o imperador do Japão, que reinou no Japão na maior parte do século XX, tá? Que a gente conhece também como Imperador Hirohito, certo? Que estava no Japão na época da Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Foi de 1926 até 1989. Foi o mais longo reinado que se tem notícia no Japão de um imperador, pelo que eu pesquisei. Tá? Então, que dia que é esse, né? É o dia do aniversário desse imperador Hirohito, né? Depois que ele faleceu, ele ganhou o nome de Showa, que é o nome que se dá para a era em que ele reinou, tá? Sendo assim, temos o imperador, durante o reinado dele no Japão, temos o nome da era que ele está reinando. Por exemplo, agora estamos com o imperador Naruhito, né, em 2023, e a era atual no Japão é Reiwa, tá? Então, depois que ele se for, ele vai ter o nome da era dele, tá? Que no caso é Reiwa, seguindo tudo como aconteceu nos outros imperadores, tá? Então, Showa também a gente tem a junção para esse nome de dois ideogramas japoneses, né? Que também vieram da China. O Shou, que é algo de brilho, né? Brilhante, e o A, ele pode ser entendido como paz ou também como Japão, tá? Então podemos entender como o Japão brilhante ou uma paz brilhante, né? Apesar que não teve muito de paz nessa época, né? Tivemos imperialismo, tivemos guerra, né? Enfim, mas também tivemos depois o crescimento e recuperação do Japão após essa ocupação americana, inclusive, né? Enfim, houve. Hoje se diz que esse dia de hoje, né, 29 de abril, é para ter uma reflexão no Japão sobre essa época, né, que foi tão longa, né, no Japão. Ainda que houve protestos, né, na época que estava se instituindo isso ainda, de que, mas por quê, né? Bem no dia do aniversário do imperador, né? Talvez ficasse muito personalista sobre ele, né? Mas, pois é, mas não tem jeito, né? Acaba sendo marcada essa era, né? É, pelo reinado desse imperador, então acaba sendo, digamos, meio que lógico fazer alguma associação com esse imperador, né? Mesmo que não se queira louvá-lo de alguma forma necessariamente, mas ele é a referência, né? Assim como no mundo ocidental temos Jesus Cristo, né, como referência, né, para nossos anos, né? 2023, por exemplo, depois de Cristo, né? Ainda que não todos sejamos cristãos, né? Mas a gente segue, né, esse marco do nascimento de Jesus Cristo, conforme se convencionou, pelo menos, né? Enfim, outra coisa interessante para mencionar é que esse Showa no Hi, né, dia Showa, da era Showa, começa, né, o Golden Week no Japão, né, que é a Semana Dourada. É uma série de feriados, né, essa semana, então é bem especial no Japão, é bem aproveitada no Japão. Teremos, por exemplo, daqui a alguns dias, na quinta-feira, Mokuyobi, aliás, Dia da Árvore, né? Toda quinta-feira
tem o ideograma da árvore, né? Dia da árvore Mokuyobi. Mas, por acaso, ou não tão por acaso, é, na quinta-feira dessa Golden Week, dessa semana, então, no caso, no dia 4 de maio, né? Agora, teremos também a comemoração, o feriado do Dia do Verde, né? Então, é bem interessante isso. E, aliás, teve época que esse dia de hoje, 29 de abril, anteriormente, né, era hoje que era o dia do verde, né? Aí depois acabou mudando, tá? Creio que teve época que era comemorado a Era Showa hoje, depois acabou ficando o dia do verde, depois passou, né, o dia do verde para depois, né? E o que mais que a gente pode dizer? Acho que é isso, né? Nesses cerca de 6 minutos em que falei, deu para explorar bem mais detalhes do que foi possível falar no Instagram e no TikTok, onde também temos conta da Japonês Criativo, mas lá fazemos vídeos bem mais curtinhos, de 1 minutinho e meio, né? Que é outro perfil. Mas é isso aí, qualquer coisa, fique à vontade para fazer comentários e sugestões de outros assuntos para comentar aqui. Eu sou Maurício Cano, professor de japonês e jornalista. E conte comigo para o que deve aí. Abraço.